Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você fechasse teu olho agora, em nome de Jesus, e converse com Deus agora. Esse é o momento que você tem que escutar o Senhor, amém? Então converse com Ele, fala: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero escutar. Fala para Ele se você está com alguma preocupação, com alguma dor. Fala: Deus, tira isso de mim, eu quero ouvir a tua voz. Porque até agora você adorou o Senhor, você ministrou, você cantou. Agora chegou a hora do Espírito Santo falar com você, amém? Papai do céu vai falar com você. Mas para isso precisa de reverência à palavra do Senhor, para que você possa aproveitar e ser abençoado pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos aquietar na tua presença, como um filho se aquieta no colo de uma mãe, de um pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, porque no teu colo há segurança, Senhor. No teu colo há ensino, no teu colo há direção, a alegria, a plenitude da alegria na sua presença. Por isso, Senhor, nós queremos que esse momento seja um momento onde o Senhor esteja falando e os nossos corações estejam recebendo a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, todo impedimento, toda seta maligna ou qualquer artimanha do inimigo de tentar roubar a palavra, nós proibimos agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, todo espírito contrário, saia deste lugar. E nós declaramos esse lugar santo, preparado, para que a tua palavra encontre corações, um terreno fértil, para que possa brotar essa palavra e que ela seja rema na vida dos teus filhos. Nós queremos que o teu Espírito Santo revele a tua palavra para nós nessa noite, que queremos sair daqui como os vencedores, em nome de Jesus. Quem crê em nome de Jesus, fala amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o título dessa mensagem, o Senhor compartilhou algo comigo, estava preparando um estudo para a liderança, e o título da mensagem chama Tirando Força da Fraqueza. Obrigado, minha esposa, você falou amém. Tirando força da fraqueza. Ué, o que é isso, pastor? Tirando força da fraqueza? Não está errado, pastor, o título? Não, marca isso. Se você tem costume de anotar, marca esse título. Tirando força da fraqueza. Isso, na visão do mundo, é impossível. Porque quem é fraco, é fraco. Quem é fraco, é fraco. Quem é forte, é forte. Como é que a gente tira força da fraqueza? Vocês vão entender nessa noite. Quando que o mais fraco vence o mais forte? Aí tem alguns que pensam no futebol, em algum esporte. Não pense nisso, eu estou falando humanamente falando. Geralmente você, numa luta, num combate, o mais fraco sempre vai perder. Então sempre o mais fraco vai perder do mais forte. O verdadeiro cristão, fala assim, o verdadeiro cristão, que conhece a Deus, ele é forte quando ele reconhece que é fraco. Se você crê, fala amém. Pastor, mas isso aí está por fora, irmão, está por fora. Está por fora do mundo, mas está por dentro das coisas de Deus. Joel 3,10, o profeta diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Pastor, mas Deus, isso não é loucura? É. É louco isso? Não, é muito louco, irmãos. Não é louco. Tirar força da fraqueza não é normal. Falar que quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, está por fora. O mundo não prega isso, né? A pessoa que normal aí do mundo nunca vai dizer isso, que o fraco vence o forte. Mas Paulo disse: se alegre na fraqueza, nos insultos, nas perseguições, nas lutas, porque quando eu estou fraco, aleluia, aí é que eu sou forte, glória a Deus. O verdadeiro cristão tira a força da sua própria fraqueza, porque você não é forte.
Humanamente falando, você é fraco. E bem fraco. E você vai ver isso hoje. Então nós, os verdadeiros cristãos, que conhecem a Deus, só vai ser forte quando a gente reconhecer que somos fracos. Então eu quero que você anote isso. Você vai ser forte quando você reconhecer na mente e no coração que você é fraco. Aí você começa a ter vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 31. Amém, irmãos? Quem não achou, fala misericórdia. Tá bom, eu espero. 1 Coríntios, capítulo 1, de 27 a 31. Pega uma carona com o irmão, se você está sem Bíblia aí. Fala, irmão, pega aqui uma carona. Deixa ele acompanhar com você. Diz assim o texto: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Aleluia, eu gosto disso aqui, irmãos. Para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraco ou fraqueza, para envergonhar o que é forte. O Senhor escolheu o que é fraco para envergonhar o que é forte. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada aquele que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se glorie, ou quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Repete comigo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vira para o seu irmão com muito amor e fala assim: se você tiver que se vangloriar, vanglorie-se somente no Senhor. Você entendeu, irmãos? Nunca nós podemos ficar com a glória, nos exaltar, autossuficiência, egoísmo, soberba e por aí vai. Um monte de adjetivo nessa área. Então Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são. Escolhe o fraco para mostrar para o forte que ele não é forte, que a força vem do Senhor. E é interessante que diz: é porém, versículo 30, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolheste, mas Jesus, eu vos escolhi a vós outros. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus te escolheu. Amém, irmãos? Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos filhos dele, para sermos santos na sua presença. E por isso, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós somos vencedor nele. Aleluia. Então essa palavra dessa noite pode parecer loucura para o mundo e para muitos crentes também. Como a gente tira a força da fraqueza? Você vai aprender que nessa noite, dependendo do teu coração, você é mais do que vencedor. Mas dependendo do seu coração, você é mais do que perdedor. Você tem que gloriar-se somente no Senhor e nunca se vangloriar pela sua humanidade, ou pela sua capacidade, ou pelo seu poder, porque nós somos fracos. Então Deus sempre confundiu os sábios, os inteligentes e os que acham fortes. Deus nunca quis, repete comigo, Deus nunca quis um povo independente. Nunca, irmãos. Deus não quer que você tenha uma vida independente dele. Deus não gosta de pessoas autossuficientes. Deus gosta de um povo que depende dele. Você depende de Deus? Tem gente que acha que não.
Mas para você acordar todos os dias, só a misericórdia do Senhor. Às vezes você não reconhece isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus até para viver. Mas infelizmente, nós temos atitudes de independência para com Deus. Isso é terrível, né, para aqueles que se intitulam cristãos, filhos de Deus. Quando achamos que somos autossuficientes, é o começo da nossa derrota. Talvez você tenha experimentado na sua vida. Quantas vezes você vai começar a fazer as coisas do teu jeito, aí você viu que deu tudo errado. Tudo errado. Você achava que você era capaz, que você podia, que você ia, né, fazer as coisas acontecer, mas chega no final da conta, você vê que tudo deu errado. Porque você foi autossuficiente. Então, mas por que, pastor, que Deus gosta de pessoas dependentes? De pessoas que dependam dele? Porque Deus tem problemas? Não. Por que, pastor? Porque Deus tem traumas? Não. Por que, pastor, que Deus quer que nós dependamos dele? Porque ele tem um complexo de inferioridade? Não. Porque ele tem um problema de rejeição? Acho que por causa que o capeta se rebelou no céu e saiu com um terço de anjos, aí Deus ficou assim com um problema de rejeição? Não. Não é isso, irmãos. Ou porque Deus é um carrasco, pastor, e ele quer todo mundo na rédea? Também não, irmão. Nós aprendemos aqui nesses 5 domingos, Deus é amor. E é por isso que ele quer que você dependa dele, porque ele te ama. Amém. E mais, o segundo ponto. Porque ele sabe que se nós não dependermos dele, nós somos derrotados pelo inimigo. O diabo, o nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é mais forte do que você. O diabo e os seus demônios, ele é mais forte do que você. Você não consegue contra ele. Você não vence ele. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos e deixamos o Espírito Santo reinar nas nossas vidas, nós somos mais do que vencedor. Porque o diabo, ele é muito mais fraquinho do que o nosso Deus. Em Deus nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Então contra o diabo você não pode. Mas Deus na nossa vida, nós somos mais do que vencedor. Amém? O diabo é forte, mas quando nós estamos em Deus e cheios do Espírito Santo, o diabo fica debaixo. Se você crê, dá uma pisada assim. É aqui o lugar dele, em nome de Jesus. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos e buscamos a Deus, enchemos o nosso coração do Espírito Santo, nós somos fortes. Então é tirando força da fraqueza. Quando reconhecemos a nossa fraqueza e colocamos a nossa confiança total no Senhor, começa a tua vitória. E ao contrário, começa a tua derrota. Quando você se esquece de Deus e começa a tomar as suas posturas, as tuas decisões, de acordo com a tua vontade, aí é o começo da tua derrota. Aí você vai ver que você é fraco. A soberba, irmão, procede à ruína. Em Tiago 4,6, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. E infelizmente, o inimigo consegue semear isso na vida da igreja. Se eu perguntasse para você, você é soberbo? Você não fala que é. E em muitas áreas você é soberbo, você é orgulhoso, você é orgulhosa. Você acha que é mais que os outros, você acha que... tem gente que acha assim, graças a Deus que Deus me escolheu. Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu não sei o que seria de Deus. Porque Deus precisa de mim. Tem gente que não fala, mas age dessa forma. Se Deus não tivesse me escolhido, o reino de Deus estava perdido. O orgulho, a soberba, ela procede à ruína, ou precede a ruína.
Eu quero dar alguns exemplos para vocês de homens na Bíblia que começou bem, mas porque esqueceu, achou que eles eram fortes, entrou a soberba e o orgulho. Deus trouxe a justiça e mostrou para eles que eles são bem fracos. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas agora, capítulo 26. Nós vamos falar do primeiro personagem, o primeiro exemplo que eu quero dar para você é do rei Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. Deixa a Bíblia aberta aí nesse texto, nós vamos ler alguns versículos para você entender aquilo que nós estamos falando nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler primeiro o versículo 4 e 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Ele fez o que o Senhor aprova. Repete comigo: Uzias fez o que o Senhor aprovava. Esse é o começo do seu reinado. Ele começou bem, irmãos. Tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repete comigo: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começou muito bem. Talvez como você. Talvez como alguém que você conhece que já abandonou Deus já. E o importante no reino de Deus não é começar, irmãos, aleluia, mas é terminar bem. Não adianta só começar bem. É por isso que eu continuo dizendo para você que a salvação é um processo. Nós temos ensinado a igreja que a salvação não é uma vez que você entregou para Jesus a tua vida, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Quando você de coração entregou sua vida para Jesus e confessou Ele como o único Senhor da sua vida, começa o processo da tua salvação. Aqueles que andar em santidade, aqueles que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então é um processo. Uzias começou bem o seu reinado. Uzias começou fazendo tudo aquilo que Deus aprovava. E enquanto ele se enchia de Deus, obedecia ao Senhor, confiava em Deus e não nele, o Senhor abençoava tudo o que ele fazia. O Senhor prosperava o seu reinado. Repete comigo: mas. Faz assim: mas. Vem alguns versículos para frente, de 15 a 21. E eu vou ler para você, infelizmente. Uzias saiu na curva, ele saiu errado, foi para o acostamento. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15 em diante: Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado. Por quem? Por Deus. E assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Uzias poderoso. Que rei poderoso! Mas como eu disse, tem um mas, o entretanto. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Repete comigo: o orgulho, a soberba de Uzias provocou a queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram. Não é fácil para o sacerdote enfrentar o rei, irmãos, ele podia morrer, mas eles enfrentaram o rei e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes e não de rei. Versículo 19: Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes
rebelou-se, né, contra a autoridade de Deus, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra. Ficou leproso. Irmãos, um homem que começou muito bem, um homem que fazia tudo o que Deus aprovava. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Ele era instruído pelo profeta Zacarias. Ele obedecia ao Senhor, confiava em Deus. E muitas vezes nós, cristãos, começamos muito bem a caminhada cristã. Nós voltamos do encontro com Deus cheio da unção e do poder. Falamos de Jesus até para o poste. Falamos, tem que amar o Senhor, porque o Senhor é bom. E o tempo vai passando. Você vai dando lugar para o orgulho, para a soberba, autoconfiança. E começamos não mais depender do Senhor. Começamos a fazer do jeito que nós achamos que tem que ser feito. Porque podemos fazer as coisas acontecer. Porque eu trabalho, eu mando no meu dinheiro, eu mando na minha vida, eu decido. E você decide mesmo, irmão. Até para o inferno é você que decide. É verdade. É uma decisão sua. E infelizmente muitos começam bem. Mas quando entra o orgulho e a soberba, começa aí a ruína da pessoa. Fala assim, graças a Deus, que eu estou escutando essa palavra de Deus. E eu não vou deixar o orgulho entrar. E se ele já entrou, eu vou mandar ele embora. Em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. Aleluia. Irmãos, é assim que nós temos que entender. E o texto diz que ele ficou separado. Muito tempo, que ele morreu com lepra. E naquele tempo a pessoa tinha que viver separadamente. Que tristeza, que fim trágico. Agora eu te pergunto, você quer ter um fim desse para a sua vida? Não, pastor, mas eu comecei bem, irmão. Não adianta só começar. Você tem que ter sempre a postura de um adorador, de alguém que busca santidade, que anda nos caminhos do Senhor, que obedece a sua palavra, que dependa dele. Como eu disse, o Senhor quer que você dependa dele, não porque ele é carrasco, mas porque ele quer fazer você um vencedor. Porque contra o inimigo nós não temos força, mas cheio de Deus nós vencemos qualquer coisa nesse mundo. Porque maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, Deus, do que aquele que está no mundo. Mas quando você decide lutar com as tuas próprias armas, as armas humanas, com a tua palavra, né, de maldição, falando mal, intrigando, irmão, você vai ser derrotado. Você vai ser forte quando você falar, eu sou fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando você reconhecer que é fraco, que você não é nada, eu digo para você, está começando a tua vitória. A tua vitória vai chegar, porque a minha vitória, a nossa vitória, vem do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quer ver outro rei? Rei Asa, 2 Crônicas 15, 8 a 15. Uma vez eu fiz uma brincadeira com os jovens, e eu falei assim, irmãos, jovens, quem na Bíblia criou asa e não voou? Né? Aí ele falou, pastor, não sei. Quem sabe? Quem criou asa e não voou? A mãe dele, irmãos, a asa do rei. Entendeu? E ela não voou, ela, entendeu? Desculpa, né? Foi sem graça. Ninguém riu, irmãos. Os jovens pelo menos riram, né, irmãos? A asa é um rei, irmãos. Agora estou mostrando para vocês que a asa foi um rei. Ela criou asa, mas não voou. Entendeu, irmãos? Obrigado, amém. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15. Vocês que não riem não, líder, vocês vão ver. Vou até beber uma água agora. E não pode ser hipócritas, né, irmãos? Tem que rir de verdade, do fundo do coração. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 15. Até perdi aqui onde eu estou, irmão. Versículo 8. 2 Crônicas 15, de 8 a 15. Diz assim o texto. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra e de Judá e de Benjamim.
De quem que o rei Asa escutou para que ele tivesse coragem? A palavra do profeta. O profeta falava por Deus. Era a boca de Deus. Então aqui você vê que Asa confiou em Deus. Por isso que ele teve coragem. Por isso que ele era forte. Por isso que ele decidiu fazer isso. Então continua o texto dizendo: retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado os montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Aleluia. Versículo 10: eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião adoraram, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, aleluia, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. E eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que os encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Aleluia. O rei Asa teve coragem pela palavra de Deus. Ele era fraco contra aquele povo que poderia simplesmente se rebelar contra ele. Arrebentou todos os ídolos, acabou com aquela idolatria no meio do povo. Conclamou o povo a adorar ao Senhor, a sacrificar. Foi um culto daqueles maravilhosos de oferta ao Senhor. Sacrificaram muitos animais, ofertaram ao Senhor, fizeram um compromisso de somente buscar ao Senhor. E Deus deu paz para eles. Aleluia. Mas, irmãos, o Asa quis voar. E aí você vai lá para o capítulo 16, versículo 7, vamos ler o 7 e de 9 a 12. Naquela época, o profeta do Senhor, algumas versões, o vidente Anani ou Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Agora o versículo de 9 a 12. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, Asa, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Até aquele momento que ele confiava no Senhor, adorava ao Senhor, o que tinha na terra? Paz, vitória, força. Mas ele fez um acordo com o rei da Síria. Não confiou em Deus, foi confiar em homens, confiar nele, na força do braço da guerra. E começou a sua ruína. Versículo 10. Asa irritou-se contra o vidente, contra o profeta do Senhor. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Tem gente que na igreja é assim, de vez em quando, com os pastores. O pastor dá uma palavra para ele, ele só não manda prender porque não tem poder. Mas fica bravo, irado com as palavras. Só não manda prender porque não tem poder. Se fosse rei, eu e minha esposa estavam presos. E os líderes, então, também estavam juntos, alguns. Foi isso que aconteceu aqui. O rei mandou prender o profeta que falou para ele que ia ter guerra porque ele desobedeceu ao Senhor. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do rei Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Irmão, é difícil morrer com doença no pé. Embora a sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas confiou nos médicos. Ah, pastor, então não posso procurar médico? Não, irmão, não tem nada a ver isso.
Procura, é de Deus, Deus usa os médicos para te abençoar. Mas aqui o contexto diz o seguinte, irmãos. O contexto aqui é o seguinte: você não pode confiar em homens, tem que confiar no Senhor. Asa começou bem, confiou no Senhor, depositou toda a sua confiança, consagrou o povo a Deus, tirou a idolatria do meio do povo. Mas quando o orgulho entra, quando decidimos fazer coisas porque achamos que podemos fazer, que ninguém manda na nossa vida, nós temos aqui a consequência dos nossos erros, do orgulho e da soberba. Começa a derrota tua. É por isso que você tem que aprender a dizer: eu sou fraco, Senhor. Por favor, me ajuda, porque em Ti eu sou forte. Em Ti eu vou vencer, mas eu sou fraco. Então nós temos esses dois exemplos de homens que começaram bem, mas se exaltaram, foram arrogantes, soberbos. E quem resiste ao soberbo, irmãos? Deus resiste aos soberbos. Então você quer se pegar lutando contra Deus? Hã? Você quer lutar contra Deus, irmão? Com o diabo você não tem chance, com Deus você tem? Nenhuma. Com o diabo você tem chance quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Que em Deus nós somos mais que vencedor. Mas contra Deus não dá, irmão. Então não adianta você repreender o inimigo, o capeta, sai, você está me resistindo. Não. Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, prepotentes, que não sabe pedir perdão, não reconhece erro. E a igreja muitas vezes entra por esse caminho. E aí você vai ver as consequências terríveis. Então você tem que reconhecer que você é fraco. E qual é o segredo, pastor? O segredo é você se humilhar. Dizer: realmente, Deus, eu sou fraco. Eu achei que eu era forte, mas eu não sou. Eu só sou forte quando o Senhor está comigo. Contigo eu venço todo tipo de situação. O problema é grande, mas se o Senhor não derrubar esse problema, eu passo por cima dele. Se o mar não se abrir, eu ando por sobre as águas, porque o Senhor está comigo, amém? É assim que você tem que entender. Você é fraco, irmão. Você é fraco. Eu estou aqui para dizer: você é fraco. Você não é forte. Faça como o apóstolo Paulo. Ele diz: eu glorio nas minhas fraquezas. Irmãos, um homem para falar isso é um homem que conheceu a Deus. Era um homem intelectual, um homem inteligente, um homem fariseu que tinha poder para prender os cristãos, para matar. Mas ele reconheceu: eu sou fraco. E eu não vou me gloriar nas visões que eu tenho, mas eu glorio nas minhas fraquezas. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você 2 Coríntios capítulo 12, versículos 5 e 9, diz assim. O apóstolo Paulo diz assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. E aí o versículo 12 diz assim: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Desculpa, li errado. Não é o 12, é o 9. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Quer que o poder de Deus se aperfeiçoe em você? Você quer? Então declara assim: eu sou fraco. Não sou convencido. Fala: eu sou fraco. Não, irmão, fala sério aí. Fala: eu sou fraco. Mas que infeliz fraco. Nossa, mas que coisinha verminosa que eu sou. Tem gente que não tem coragem de falar, irmão, porque você acha que você é forte. Sabe quem falou isso? Jó falou isso. Eu sou um verme. Porque Jó estava com riquezas, Jó estava cheio de filhos, fazia festa toda, eu não sei se era todo final de semana, mas sempre estava festejando. Tinha picanha, tinha filé mignon, tinha, deixa eu parar de falar, tinha peixe, salmão, bacalhau. O homem tinha do bom e do melhor. Aí o capeta falou assim para Deus: porque para tocar na sua vida tem que Deus permitir, aleluia. O diabo não pode tocar na sua vida se Deus não permitir, amém, irmão? Aí o diabo falou: esse Jó aí, sabe por que ele está assim? Porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou: toca nele, mas não tira a vida.
E Jó tinha tudo e começou a perder gado, perdeu tudo, seu dinheiro, perdeu os filhos, perdeu tudo, passou pela peneira, a pior peneira que tem, de perder tudo. Só não perdeu a mulher, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas amém. Não estou falando da mulher dele, irmão, porque a mulher dele falou o seguinte para ele: por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? A mulher de Deus é uma benção, mas quando não é também, irmão, aleluia. A mulher dele falou isso para Jó: abandona o teu Deus e morre, infeliz. Olha o que você está passando. Mas Jó falou o seguinte: Deus deu a vida, Ele tem o direito de tirar. Ele me deu a riqueza, Ele tem direito de tirar. Eu não vou abandonar esse Deus. E ele reconheceu que ele era um verme diante do Senhor. E eu me prostro diante do Senhor. Eu não sou nada, irmão. Você pega uma viró, você deita na sua cama. Homem não, que homem é forte. Olha as mulheres, como é que são maldosas. Homem com gripe, irmãos. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Oh, que coisa feia, gente. E depois fala que é forte. Fortão. Você é fraco. Nós somos fracos. E eu estou aqui para falar isso para você. Você é fraco, sim. Você não passa de um vermezinho. Mas esse vermezinho diante de Deus, cheio do Espírito Santo, nós colocamos o diabo para correr. Coloco debaixo dos meus pés, aleluia. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe, irmão, você é fraco, se convença disso. E eu vou te provar agora que você é fraco. Você é fraco para vencer a prostituição. Você não vence a prostituição, camarada. Irmão abençoado. É todo mês você dá uma caída. Todo mês você vê besteira. Todo mês você fala besteira. Você não consegue vencer a prostituição. Não consegue parar de ver, de fazer as coisas erradas. Quer ver outra coisa que você é fraco? Você é fraco para vencer os vícios. Você não consegue largar do cigarro, da bebida. Você é fraco das drogas. Você é fraco. Você não consegue. Mas em Deus, você é forte. Ele tem libertação para você. Mas eu estou aqui para dizer para você: você tem que reconhecer que você é fraco. Você, jovem, é fraco. É só o namorado dar uma apertadinha, você entrega e faz sexo antes do casamento, o que é pecado. Fornicação, você é fraco. É só ele falar assim: você não me ama, porque se você me amasse, você, colaborava. Fraco. Porque quem é forte vence e fala: não, eu prefiro agradar o meu Deus do que agradar você. Eu amo Ele em primeiro lugar e não você. Se você me ama, você me prova então que você vive sem isso. Porque eu amo o meu Deus. Nele eu sou forte. Mas você é fraco. Fraco para vencer o adultério. Adultério físico e virtual. Você é fraco. Não, pastor, já faz mais de ano que eu não adultero. Mas passa de novo e está adulterando. É fraco. Sem Deus você é fraco. Outra coisa. Quer ver outra coisa que você é fraco? Fraco para vencer o roubo. Você não consegue parar de roubar. Epa, pastor, pode parar que eu não roubo não sou ladrão. Você não dá o dízimo, irmão. Você é fraco, você não consegue dar o dízimo. E quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Fraco. Você rouba nos impostos. Fraco. Vocês são fracos. Quer ver outra coisa que você é fraco? Para mentir. Não, pastor, eu menti porque senão minha avó ia morrer. Eu menti porque senão acaba o meu casamento. Fraco. O pai da mentira é o diabo. Você é fraco. Não para de mentir. Toda semana você tem uma mentirinha nova. Você é fraco para vencer a fofoca, a maledicência. Fala mal da igreja, fala mal de Deus, fala mal dos líderes, fala mal de tudo. Fracos. Depois fala perdão. Cara de pau. Fraco. Somos fracos. Você é fraco. Outra coisa que você é fraco. Fraco para vencer o mundo. Você não consegue vencer o mundo. Qualquer motivo você fica em casa. É um programa, é uma festa, é um familiar. Fraco.
o mundo te atrai, o mundo te assedia, você é fraco. Tudo você troca por Deus. Ao contrário, né? Troca Deus por qualquer coisa. Fraco. Fraco para vencer as tentações. Você é tentado, oh Deus, fui tentado cair de novo, me perdoa. Fraco para vencer as tentações. Fraco para vencer a depressão. Não consegue vencer, não sai. Fraco para vencer o diabo, como eu já disse. Nós somos fracos. Quem é fraco aqui? Agora eu dou uma palavra para você. Diga ao fraco: eu sou forte. Irmão, se você hoje decidir buscar o Senhor de todo o teu coração, entender que você é fraco e falar: Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, o vermezinho. Fraco eu sou, Senhor. A minha carne quer que levar para o pecado e eu sou fraco. Mas eu me prostro diante do Senhor, eu decido hoje, eu declaro que eu sou fraco, mas eu sei que em Ti eu vou ser mais, muito mais, mais do que vencedor. Eu vou vencer esse mundo, eu vou vencer as tentações, eu vou vencer, porque o Senhor venceu o mundo e disse: tende bom ânimo, filhos, porque eu venci e vocês vão vencer em nome de Jesus. Então você tira a força da sua fraqueza. Quando você reconhece que é fraco, aí você começa a declarar que você é forte no Senhor. Então nós podemos ver na Bíblia algumas pessoas que acharam poderosas, fortes, mas constatou que não passava de pó. Eu vou ser bem rápido para concluir. Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é poderoso. Ele se exaltou, queria que todo mundo se dobrasse diante dele. Sabe o que Deus fez com ele, irmão? Virou um animal. Cresceu os pelos, as unhas, comeu capim como um boi. O rei virou um animal irracional. Mas no final da vida, se você quiser ler na sua casa, anote esse texto, Daniel 4:30. Ele diz assim: eu sei que Deus é poderoso para exaltar, mas também para humilhar. Ele é o rei, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele teve que reconhecer que diante de Deus ninguém tem mais poder do que ele. Outro homem, chamado Herodes, em Atos 12, conta a história dele. Ele saiu diante do povo e começou a falar. E o povo começou a falar: parece um Deus falando. E ele pegou aquela glória para ele. Ele não deu a glória a Deus. Herodes simplesmente pegou ali para ele aquela soberba. E a Bíblia diz que ele foi comido por vermes. Irmãos, a soberba é coisa séria na igreja. O egoísmo, a arrogância, a petulância traz uma desgraça na vida do cristão, porque Deus quer homens e mulheres dependentes dele, porque Ele ama a sua vida. Ele sabe, se você for do teu jeito, você vai ser derrotado. Se você andar do teu jeito, você não vence o mundo. Você precisa de Deus. Você tem que se encher do Espírito Santo para vencer as tentações, o mundo, as coisas erradas. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Deus te escolheu. Como nós começamos, voltando lá para o texto base de 1 Coríntios 1, de 27 a 31. Foi Deus que escolheu você. Ele escolheu os fracos. Eu sempre disse para Deus: Deus, eu sou incapaz. Eu não sou capaz, mas graças a Deus que o Senhor me capacita. Eu sou pequeno, mas não interessa, em Ti nós somos grandes. Vamos continuando declarando que sou fraco, que sou pequeno, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Eu tiro a força quando eu sei que eu sou fraco. Quantos quer tirar força nessa noite? Quantos quer ser aperfeiçoado na força do Senhor? Você tem que chegar numa conclusão nessa noite, dizer para o Senhor, ter coragem de falar: eu sou fraco. Eu não consigo resolver o problema do meu casamento, Deus. Eu sou fraco. Eu não consigo resolver o problema dos meus filhos. Eu sou fraco. Eu não consigo resolver o problema financeiro, porque eu
sou fraco. Reconheça isso. Se humilhe hoje, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Se você quiser, Deus tem bênção para você nessa noite. A graça de Deus vai ser liberada sobre a tua vida, se você entender. Mas não adianta ficar aqui, tem que cair para cá. Quando você reconhece isso, que você não consegue vencer os teus erros, você vai vencer, porque Deus vai vencer por você. Amém? E domingo que vem a gente termina essa mensagem. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você faça uma análise da sua vida. Como você tem vivido? Você é soberbo, irmão? Irmã, você é soberba? Quero te perguntar. Será que você é humilde mesmo? Às vezes as pessoas ficam indagando Deus, indagando a obra de Deus. Às vezes você começou bem, irmãos. Você fica sempre falando, ai, meu encontro com Deus foi tremendo. Olha, aquela vez, irmão, não pode viver de passado. O homem e a mulher de Deus tem que viver todos os dias uma nova experiência com o Senhor. Você tem que aprender a tirar força, a ser forte. Mas é quando você entende que você é fraco. Uma canção que nós cantamos, louvor, diz: o amor de Deus nunca falha. Irmãos, a palavra de Deus não é falha. Ele não é infiel, Deus é fiel. Se você entregar o seu problema, reconhecer que é fraco, Deus tem vitória para você nessa noite. Você tem que crer nisso. Você tem que entender nisso. Fala, pastor, eu não consigo vencer essa parte sexual. Eu caio. Eu não tenho sido fiel. Essa é uma área muito forte. Mas você acha que é forte? Você vê, você simplesmente não entrega-se para o Senhor. Os vícios, você fala, mas o vício eu não consigo largar. Realmente você não consegue. Mas fala para Deus, eu quero. Eu sei que em ti eu posso. Se esforça, que Deus vai fazer o milagre na sua vida. O roubo, entenda, fala, Senhor, é verdade, eu não consigo vencer o roubo. O dízimo, os impostos. Eu sou fraco para vencer a mentira. Cada semana você se pega, ou todos os dias você tem uma mentira nova. Reconheça, fala, Deus, eu sou fraco, eu não consigo vencer mentira. Tem gente que tem uma facilidade de fofocar, de falar mal. Ele tem uma visão tão raio-x, poderosa, que ele enxerga um cisco no olho do irmão. Mas é míope, não vê a trave que está no seu olho. Mas para falar mal, para criticar, é rápido. Não consegue vencer a maledicência, a fofoca. É fraco para vencer o mundo. Reconheça isso, fala, Senhor, nossa, com facilidade eu estou indo para o mundo. Com facilidade o mundo tem me atraído. Deus, eu não quero isso. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu sou fraco para vencer as tentações. Você é fraco para vencer o diabo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Faça como o apóstolo Paulo. Se alegre na sua fraqueza. Aleluia. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Aleluia. 2 Coríntios 12:10. O apóstolo Paulo diz: eu me alegro, Deus. Eu me alegro nas minhas fraquezas, nas perseguições, nos insultos que eu tenho sofrido. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. E percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber